E agora? Estamos te ouvindo. Ótimo. Então, em nome da Maria Lúcia, em nome de toda a diretoria do CBG, nós damos as boas-vindas a Reinaldo José Carneiro Leão. Reinaldo é um bom amigo do CBG, Reinaldo está sempre disposto, Reinaldo é pernambucano, é um orgulhoso pernambucano, e que, desde criança, sempre foi muito interessado em história e genealogia. Pensou em cursar história, mas o que aconteceu? Ele percebeu que ele só teria a oportunidade de ser professor, e ele não queria ser professor. Ele gosta de dar conferências, mas ele não gosta de ensinar assim, formalmente. Então, ele foi fazer direito e advogado, ele foi 38 anos e meio funcionário empregado, como ele diz, da CHESF, Centrais Elétricas. É isso mesmo, Reinaldo? Centrais Elétricas. Companhia, tá bem. Companhia, que é mesmo? Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Ele foi 38 anos e meio, foi empregado lá. Reinaldo é associado do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, do qual ele é primeiro secretário perpétuo e é o responsável pelo Museu do Arqueológico. Ele é associado do CBG desde 1989. Ele é associado também correspondente brasileiro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Também é associado do Instituto Histórico da Paraíba, de Alagoas e de vários municípios pernambucanos e brasileiros. Ele diz que ele tem o maior orgulho de pertencer ao Instituto Histórico e Geográfico de Igaraçu. Esse é Reinaldo Carneiro Leão, a cabeça mais incrível que vocês podem encontrar em termos de história e genealogia de Pernambuco. Muito bem apresentado. Reinaldo, vê se você consegue ligar seu microfone, por favor. Manda ele tirar esse negocinho aí. Esse tracinho vermelho aí no... Ele não vai saber. Você tem que dizer para ele o que ele tem que fazer. Fala para ele, Reinaldo. Reinaldo, lá embaixo tem do lado tem uma barra preta, aí tem um símbolo do microfone e um símbolo de uma câmera. O primeiro ícone é um microfone, aí você clica. Pronto, cliquei. Pronto. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Agradeço demais a Regina pelos elogios, que ela exagerou demais para a questão de amizade. Agora, eu tenho que, primeiramente, agradecer a duas pessoas. Aquela menina Leila Ossola, que foi quem me convidou há mais de 6 meses, e a própria Regina, que me ajudou. Se não fosse ela, a gente não teria montado ontem a apresentação de hoje. E aqui, em Pernambuco, eu tenho a agradecer ao professor José Luiz Mota Menezes, que é especialista, é um arquiteto, especialista em mapas, mapoteca, então ele sabe de tudo. E também, se não fosse o meu primo, Ulisses Pernambucano de Melo, eu não teria aquela visão tão bonita de uma tela que nós vamos apresentar. De forma que eu vou falar agora, porque é o mês da mulher, e a gente tem que falar na mulher que foi, no século XVI, talvez a mulher mais empoderada daquela época, entendeu? Para eu fazer o que estou fazendo, eu observei as 13 colônias americanas, o vice-reino do México, o vice-reino do Peru e o vice-reino do Rio da Prata.
Nunca encontrei no século XVI uma mulher como governante. E esta moça, que casou muito jovem, tinha uma diferença de 20 anos ou mais para Duarte Coelho Pereira, uns dizem que tem Pereira, como governador, ela aí casou, porque Duarte Coelho foi para as Índias, passou mais de 20 anos lá, junto com Jorge de Albuquerque, tio tio de Dona Brits, que é a mesma coisa que Beatriz hoje. Vocês sabem que o Portugal foi originário da Galícia, era Galícia. E aí, quando houve o deslocamento do eixo econômico, primeira capital foi Guimarães, que é o berço da nacionalidade portuguesa. Depois foi Coimbra e depois Lisboa. A essas alturas, o norte galego ficou pobre, vamos dizer. Então, muita gente saía para lutar nas Índias, para ver se pegava o que se chamava naquela época luzimento. E ele lutou, ele foi o primeiro português a ir à Indochina, quer dizer, a Cochinchina de 100 anos atrás. Foi o primeiro português que esteve lá. Esteve no Japão, esteve na China como embaixador, representante. Bom, este homem que era um homem, vamos dizer, quase que uma revista, filho de Gonçalo Coelho, uns dizem até que era bastardo, e ele, então, ao voltar para Lisboa, uns autores dizem que ele tinha essa paixão pela Brits, mas ela devia ser muito jovem quando casou com ele, sabe? Naquela época, a mulher se casava com 13, 14 anos. Casou com ele e ele recebeu ele já tinha vindo aqui pela costa para apressar franceses que estavam saqueando para o Brasil e tudo. E aí, Dom João III, ao criar as capitanias hereditárias, deu 60 léguas de terra da foz, que nós vamos ver, da foz do rio de Santa Cruz, que é aquele rio que entorna a ilha de Itamaracá, até a foz do Rio São Francisco. Pernambuco conservou esse litoral, aliás, aumentou, que com a extinção da capitania de Itamaracá, ele ganhou mais território ao norte. Mas o limite ao sul, que era o Rio São Francisco, esteve até 1817. Nós perdemos o castigo do príncipe regente Dom João VI. Dom João, enfim. E aí ele veio para cá com a família, ele tinha uns parentes pobres, lá em Viana do Lima, hoje, era Viana do Castelo. Ele trouxe esse pessoal para desbravar a região que ele estava. Desceu exatamente no limite, o navio parou, era um galeão, duas caravelas e duas barcaças grandes, foi a comitiva dele. E esse pessoal todo veio nisso, se apertando. Provavelmente levaram 1 mês e meio, que num tempo muito bom é que levava 1 mês, mas provavelmente levaram 1 mês e meio. E ele, como já conhecia bastante esses mares, ele evitou tempestades, ele evitou calmarias e tudo, chegou rápido aqui. Em Itamaracá, quer dizer, no sítio dos Marcos de Itamaracá, onde já havia uma feitoria feita por Cristóvão Jacques, e onde, na alfândega de Lisboa, em 1526, já se achou açúcar, indo de lá, açúcar, para ver como são as coisas. Bom, ele aí veio, mas criou a vila, guerreou com os índios, no dia de São Cosme e Damião, que é o finzinho de setembro, e ele aí ganhou, ele fundou a vila dos Santos Cosme e Damião, que é a vila hoje de Igaraçu. Igaraçu por quê? Porque quando os índios viram os navios, se apavoraram e começaram a gritar Igaraçu, Igaraçu. Igara é canoa, e Açu é grande. Então, eles achavam que era uma canoa muito grande. E ele
De lá, ele veio andando até essa região de Olinda. Como todo português gosta do morro, da altitude, então ele achou deslumbrante a região de Olinda, que tinha montanha, tinha morro à beira-mar, e resolveu construir a cidade ali. Aí vocês podem ver a número 1, pronto, aí vocês podem sair. Eu tomei a liberdade de sair uma tela, que foi uma senhora de uma família muito tradicional aqui do Recife, que pintou por volta de 1900. Ela foi aluna de Tele Júnior, o melhor paisagista que Pernambuco já teve. E aí ela pintou de um lado, e essa é a ladeira da Sé, subindo. De um lado vocês veem a Igreja da Sé, e do outro lado vocês veem a torre. Uma coisa interessante, principalmente quem conhece Portugal, sabe que no extremo norte, entre o Douro e o Minho, todas aquelas grandes quintas têm uma torre do lado. Tem a casa e depois tem uma torre que talvez fosse para defesa, alguma coisa assim. E Duarte Coelho fez essa torre em pedra, era toda em cal e pedra, e essa torre teve a sorte de resistir durante, bem dizer, 390 anos, porque ela foi derrubada por volta de 1922, 2022. Inventaram de fazer essa frente da Sé, uma esplanada, quer dizer, fazer um jardim, então derrubaram o chamado Sobrado Velho, como era conhecido em Olinda. Era a residência de Duarte Coelho, e onde, de lá, Dona Brites mandou na capitania. Pernambuco tinha várias capitanias também, não se restringia só ao território dele. Ele tinha como capitanias anexas Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e o Piauí até 1759. Piauí também era anexo. De forma que era uma região enorme, era um polo econômico forte, afinal de contas, era o primeiro grande porto quando se vinha da Europa. Começaram a plantar o açúcar. O primeiro engenho foi do irmão de Dona Brites, o engenho de Nossa Senhora da Ajuda, que produziu muito açúcar. O açúcar era, vamos dizer, o ouro branco. Quando os holandeses vieram aqui, começaram na Bahia, em 1625, e depois, em 1630, chegaram ao Recife. Se vocês forem pegar os grandes economistas que fazem a história da economia do mundo, vão ver que era uma das regiões mais ricas do mundo na época, porque é detentora do açúcar. E o açúcar que vinha em lombo de camelo desde a Índia passou a ser mais fácil e barateou, é verdade, mas, em compensação, a produção foi imensa e valeu a pena. Bem, Duarte trouxe esses parentes, manteve uma sociedade, distribuiu Sés Marias aqui e continuou a desenvolver, criou o chamado Foral, o Foral de Olinda. É uma espécie de constituição foral. Ele determinou as coisas. Este foral é de 14 de março de 1537. Ele cita Olinda em 14 de março de 1535, e 2 anos após ele fez o foral, e é por isso que o Recife é considerado fundado. Fundado não, o surgimento do Recife é 14 de março de 1537, porque, na realidade, Olinda ficava no morro, não tinha porto, porque na frente era mar aberto, mas o porto era o Recife, tanto que se conhecia, era pelo povo, porque não morava praticamente ninguém lá. Eram armazéns de açúcar e as pessoas que esperavam as frotas. Vocês sabem que a frota ela vinha 2 vezes ao ano. Ela vinha, passava aqui, vinham vários em comboio, vários navios em comboio,
Por exemplo, houve ano de 47 navios vieram aqui buscar açúcar. E passava 2 ou 3 meses aqui para poder o tempo virar e aí poder voltar para a Europa, sem ter o perigo de vento contrário nem tempestade. E assim, e ele resolveu, em 1540, ele resolveu ir fazer uma viagem a Portugal. Teve o primeiro filho que nasceu aqui, Duarte Coelho de Albuquerque, o outro filho, isso em 1537. Depois nasceu Jorge Coelho de Albuquerque, em 1539, e ainda houve também uma filha, Inês. Bem, mas aí ele, em 1540, ele resolve ir à Europa, a Portugal, e foi a Portugal levando os 2 filhos para que fossem educados lá. Foi quando, pela primeira vez, ele passou procuração para a esposa, para a dona Brits, para ela administrar a colônia. Claro que ela teve também a ajuda do irmão Jerônimo de Albuquerque, o nosso Adão pernambucano. Jerônimo chegou aqui numa briga como isso. Eu acho que todo mundo sabe disso, numa briga com os caetés, que eram os moradores de Olinda. Ele foi preso. E, naquela época, tinha que cevar o sujeito para ele ficar bem gordo, para depois matar e comer. Só que a filha do cacique ou apaixonou-se por ele, ou ele deve ter cantado a filha do cacique. E aí, ela, quando foi, ele ia ser morto, quando ela aí pegou uma lança e, na frente do pai, ela disse que se matasse ela se matava também. Aí o pai deixou para lá, e dela ele teve 7 filhos. 7 filhos ilegítimos. Na realidade, ele teve 32 filhos conhecidos, dos quais 28 ele reconheceu para o testamento. Porque tem 2 que ele diz assim: fulana, que eu tinha com minha filha, depois eu descobri que não era, está deserdada. Foi assim, é por isso que a turma disse que eram 34 filhos. Na realidade, anos depois, muitos anos depois, a rainha Dona Catarina, viúva de Dom João III, obrigou ele a casar com uma Albuquerque Melo. E, por incrível que pareça, os Albuquerque Melo tiveram menos importância depois do que os filhos da Índia. Maria do Espírito Santo Arcoverde era o nome dela de batismo. E praticamente todas as grandes famílias de Pernambuco descendem, portanto, são mamelucos, descendem de Maria do Espírito Santo Arcoverde. Não, é muito difícil alguém destapar. Só que se chegou bem depois. Porque até os que chegavam aqui, os Holanda, que era agente do Fugel, o Sibaldo Lins e Cristóvão Lins, também agente de Fugel, o grande banqueiro da Europa na época, casaram com filha de Jerônimo. Então, já deu uma descendência mameluca. Essa é que é a verdade. Bem, e aí, Dona Brits teve, claro, que a ajuda do irmão, porque uma mulher, naquela época, ser governadora era um fato muito raro. E aí vocês estão vendo, Regina, por favor, passa para a outra representação. É o detalhe da torre. É o detalhe da torre onde morava a Dona Brits. Aí ela via tudo, porque era no alto, né? Ainda hoje é alto. Bem, pronto, vocês estão vendo aí o detalhe da torre. Isso já arruinada, porque esse quadro, como eu disse, foi pintado por orientação por uma aluna de Tele Júnior, e eu tive a licença da família, na época, levei o Ulisses Pernambucano, foi quem fotografou, e vocês estão vendo que já há uma parte deteriorada do lado esquerdo. Bom, ela tinha porão embaixo, tinha um porão na meia encosta, porque é uma casa de sobrado, como se chamava aqui,
E Dona Brites morava aí. Bom, acontece que o Duarte Coelho foi para Portugal, voltou em 1541. Mas eu não falei sobre Dona Brites. Porque, como eu disse, de certa maneira, Duarte Coelho era um arrivista, era um homem de pouco recurso que foi fazer fama na Índia. Mas Dona Brites não. Dona Brites foi criada no Paço da Ribeira, que era o Paço Real da época, em Lisboa. Ela era filha de Lopo de Albuquerque, conhecido por Bode, porque eu não sei, de Joana de Bulhões, neta paterna de João de Albuquerque e Leonor Lopes, e materna de Afonso Lopes de Bulhões e de Isabel Gonçalves. Ora, pelos Bulhões, ela era sobrinha, sei lá em que grau, do nosso querido Fernando de Bulhões, o popular Santo Antônio de Lisboa, era sobrinho. E quem se deu ao trabalho, eu nunca me dei, foi um parente meu que foi pesquisar nos Albuquerques e chegou ao século II, quando Clovis, rei da França, foi batizado, século II. Quer dizer, ela era de uma linhagem antiquíssima, embora a família tivesse, nessa época, empobrecida. Por isso que ela casou com o Duarte Coelho, que Duarte Coelho foi um homem que ganhou fama, foi embaixador, foi isso e aquilo, valeu a pena, enfim. E ela veio cá e cuidou, trouxe também várias moças para cuidar, porque naquela época, com a expulsão dos judeus e os cristãos novos, normalmente as meninas pequenas, menores de 12 anos, eram levadas para a companhia da rainha, e a rainha distribuía para os fidalgos criarem. Ela aí trouxe algumas. Por outro lado, o marido dela, o Duarte, ele incentivou demais o casamento dos que chegavam aqui, ou dos que chegaram com ele, com índias, porque não existiam as mulheres, não vinham para cá. Ninguém queria se aventurar para tão longe, levar um mês e meio viajando de um navio apertadinho. Enfim, e ela, Dona Brites, foi a primeira vez, 1540, 1541, tomou conta da capitania. Bem, a segunda vez, o filho veio para cá, o Duarte Coelho de Albuquerque, veio para cá, aliás, ficou entre 41 e 53, foi o próprio Duarte Coelho. Quando foi em 53, ele viajou, passou para ela, como aí aparece o primeiro documento dizendo governadora e administradora de seu filho, Duarte Coelho de Albuquerque, herdeiro e sucessor desta capitania. Bom, aí em 54, logo no início de 54, Duarte Coelho, muito decepcionado com o rei Dom João III, que não o recebeu bem, aliás, demorou a recebê-lo, ele foi para casa, adoeceu e morreu lá. E o filho, teve que vir aqui, e ele passou essa procuração para a mãe tomar conta. Agora, veja que daí foi de 1554 a 1572, quando ele veio cá novamente. Só que Dom Sebastião chama ele para participar da batalha de Alcacer-Quibir, e ele foi participar com o irmão Jorge. Enquanto ele morreu, simplesmente ele morreu, o Jorge conseguiu, apesar de estropiado, teve com dificuldade das pernas, durante muito tempo usou de muleta, ou então amparado por 2 homens para poder andar. Foi assim, Jorge. E foi Jorge quem, esse menino
Duarte Coelho de Albuquerque, morre aos 41 anos, solteiro, sem filhos. E Jorge vai a essas alturas. Vocês sabem que Portugal teve 60 anos no exílio espanhol, quando Filipe I da Espanha tornou-se, aliás, Filipe II da Espanha tornou-se primeiro de Portugal, e durante 60 anos Portugal ficou incorporado à Espanha, aparentemente formando um reino independente, mas não foi, porque todo o dinheiro que vinha daqui, que ia daqui, todo o dinheiro de Portugal ia-se embora para a Espanha, ao ponto que vocês encontram em documentos da Torre do Tombo, entre 1580 e 1640, pessoas que eram da nobreza, vamos dizer, da pequena nobreza, pedindo para exercer um ofício mecânico, porque era proibido o ofício mecânico, pedindo para ser padeiro, para ser sapateiro, alfaiate, para sobreviver, porque não tinha dinheiro. O dinheiro todo ia embora para a Espanha. Enfim, essa foi a terceira vez que Dona Brites tomou conta da capitania. Assessorada, é evidente, claro, que assessorada pelo principalmente quando um dos filhos, o Duarte, não, o Jorge, passou aqui mais de 5 anos brigando com os caetés da região do Cabo de Santo Agostinho, Ipujuca, Escada, por ali, até expulsá-los inteiramente, porque era a tribo indígena mais aguerrida. No norte eram os Tabajaras e no sul eram os Caetés. Enfim, depois Jorge foi chamado a Portugal pelo rei e ele foi embora. Novamente, ele passa para a mãe. Ele passa para a mãe também, em face da menoridade do filho. Recebendo de sua mãe, em 1560, o governo, luta durante 5 anos para expulsar os índios para o sertão. E há uma procuração com plenos poderes, a mãe, em 22 de julho de 1572, que está no tombo do Mosteiro de São Bento de Olinda. Pessoalmente governou de 1560 a 1572. Vejam o empoderamento dessa mulher. Ela passou 12 anos governando. Agora, o filho morre em Alcacequibio, Duarte, solteiro, Jorge herdou, e sua mãe tornou-se a terceira vez tomando conta da Dona Natália. Em 1572, ele partiu para Portugal e Dona Brito ficou regendo a capitania, governadora e administradora do seu filho, Duarte Coelho de Albuquerque, herdeiro e sucessor desta capitania. Documento sobre uma sesmaria passada por ela em maio de 1556. Dirigiu até 1560, quando entregou o filho. A terceira vez, em 1572 e 73, por uma procuração de 22 de julho de 72. A quarta vez, em 1579, entre 24 de julho, abre aspas, ela confirmou como capitoa e governadora de Pernambuco, sesmaria concedida a Dom Cristóvão de Melo. Ela assina essa sesmaria como capitoa e governadora de Pernambuco. E a quinta vez foi em 1582, foram as terras doadas para a ermida de Nossa Senhora do Monte. Quem conhece Olinda, a igreja mais afastada do centro é a igreja Nossa Senhora do Monte. Em 16 de junho, na qualidade de capitoa e governadora desta capitania de Pernambuco, Vila de Olinda, na Nova Lusitânia, partes do Brasil, por o rei Nosso Senhor. Está no documento dizendo assim, quer dizer, ela assina. Bom, ela, Dona Brites, faleceu em data ignorada, porém, após 16 de junho de 1582, foi sepultada na capela de Nossa Senhora da Graça, é a capela que depois se chamou do Seminário de Olinda, fundada pelo seu marido e que servia de igreja dos jesuítas. Pronto. Em 1584, já se encontra Dom Felipe de Moura
administrando a capitania. E ela, infelizmente, foi feito o professor Zé Luiz Mota Menezes fez uma restauração e uma prospecção tremenda na igreja de Nossa Senhora da Graça, onde inclusive descobriu-se a cripta que tinha muitos ossos na cripta. Quem sabe um deles não eram os ossos ainda de Dona Brits, porque o de Duarte Coelho ficaram na Europa. E essa foi a história dessa mulher empoderada e que soube tomar conta durante longo tempo, vários períodos, tomou conta. Claro, como eu disse, ela teve também o assessoramento do irmão de Jerônimo, porque Jerônimo, por ser casado com a Índia, Maria do Espírito Santo Arco Verde, ele se dava com várias tribos. E aí era uma espécie de diplomata. E era uma língua também. Conhecia vários dialetos indígenas. E isso facilitava as coisas. De forma que vocês acabaram de ouvir, resumidamente, a história de Brits, ou Beatriz de Albuquerque, que foi 5 vezes capitoa e governadora de Pernambuco. E veja que Pernambuco, como eu já disse, pegava do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas, que Alagoas não fazia diferença, era nossa. Alagoas foi separada por conta da Revolução de 1817, como castigo. Aliás, deixa eu abrir esse parênteses e dizer que quando Dom João III concedeu, ou alguma coisa aconteceu, quando Dom João III concedeu a Pernambuco, aliás, a Duarte Coelho concedeu a capitania, foi com todo o Rio de São Francisco. Quer dizer, Pernambuco tinha uma cauda enorme, o Rio de São Francisco, e até Minas Gerais, apenas em 1700, mais ou menos, porque é até nascente do São Francisco, é que houve um consenso do governador Capitão Mor aqui em Pernambuco, com o de Minas Gerais, e propuseram que o limite fosse o Rio Cariranha, e não mais a nascente do São Francisco. De forma que a margem esquerda do São Francisco, que hoje, infelizmente, é baiana, sem nunca ter havido uma lei, sem nunca ter havido nada, foi um mero despacho do ministro na época. Provisoriamente incorporou a Minas Gerais e 3 anos depois, em 1827, provisoriamente a Bahia. Continuou provisoriamente até hoje. Aí, quando foi em 1900... Gente, o Reinaldo congelou para todo mundo ou só para mim? Acho que foi para todo mundo. Regina, enquanto isso, você sabe nos explicar o que é essa foto aqui que o Reinaldo separou? Reinaldo, você está escutando a gente? Acho que o Reinaldo caiu. Ele caiu. Vamos esperar ele se conectar novamente. Regina, você sabe nos dizer o que é essa casa que o Reinaldo separou? Você me der voz, sim. Estamos te ouvindo. Ah, muito bem. Posso cantar antes? Pode. Tem 50 pessoas te assistindo. Não vou cantar, não. Isso aí é mais uma das gravuras de Olinda mostrando a casa deles. Da sabe? Brits. Mostrando aqui como eram as construções. Essa era a casa, eu não sei mais de quem era, não. Porque está me parecendo que a casa deles fosse mais à esquerda, aquela mais altinha, compridinha.
Reinaldo, você voltou. Explica para a gente o que é essa casa. Olha aí a casa, repare. Olha aqui, essa é a casa que era a torre de Gilberto, Gilberto Freire, de Duarte Coelho. Ela tem um porão embaixo, que é onde hoje, mais ou menos, está o Cantinho da Sé, que é um bar, e depois em cima tinha o térreo, que é a esplanada, e o primeiro andar. Essa casa era em pedra e cal, ela durou 390 anos, até que um prefeito que não tinha nenhuma sensibilidade nem amor a Olinda, porque era filho de pais estrangeiros, e aí ele mandou simplesmente derrubar. Agora, alega Zé Luiz que muita gente estava querendo que se fizesse um jardim aí, e não conservar a casa. Enfim, nós perdemos. Agora, quer ver outra coisa? Não tem nada a ver com isso que eu estou falando, mas uma outra coisa que Pernambuco perdeu, em 1590 foi construída a Casa Grande do Engenho Megaípe de Baixo, era uma fortaleza. Então, no Brasil, existiam duas fortalezas, Megaípe de Baixo, no Pernambuco, na região de Muribeca, e a Casa da Torre de Gaçuia d'Ávila. Era Megaípe tinha uma torre central e mais duas torrinhas. Era enorme a casa, tinha 4 pavimentos a casa. Bom, quando Pernambuco foi pioneiro ao criar a Diretoria de Patrimônio Histórico, em 1928, o governador Estácio Coimbra, 9 anos antes de que Vargas criasse o IFAM. E aí ele mandou simplesmente, quando ele soube que tinha sido vendido, aliás, quando ele soube que tinha sido tombada a casa de Megaípe, ele então mandou meter banana, furar, botar banana de dinamite embaixo e a casa voou pelos ares, de fazer dó. Eu conheci um preto velho lá e dizendo, moço, fazia dó, essa casa cabia gente, cabia muita gente, era ótima. E ele mandou derrubar isso no dia 27 de setembro de 1928. Poucos anos depois da casa da torre de Duarte Coelho também ser derrubada, de fazer dó, uma coisa dessa. Perdeu 2 peças do século XVI, sendo essa do primórdio. Foi a casa de Dona Brits e a casa de Duarte Coelho. Ela morou nessa que está aqui assinalada. Agora, se vocês olharem aqui bem para a esquerda, ainda hoje existe isso aqui, o observatório, existe lá na praça. E em cima do observatório era um telhadilho envidraçado que não existe mais. E aqui, bem à esquerda, é o Museu de Arte Sacra, o antigo Palácio do Bispo. Pronto, é o Museu de Arte Sacra aqui. Esta casa existe, e entre esta de Duarte e a de cá, existiam umas casinhas menores, muito fracas, que foram derrubadas também para aumentar a praça. De forma que nessa praça hoje tem só o observatório. Observatório que foi Lié, em 1861, me parece, que descobriu um cometa que leva o nome dele. A partir daí, o cometa de Lié. Regina, passa as outras gravuras para poder ir. Pronto. Este é um detalhe da casa depois que Olinda foi queimada. A Olinda foi queimada porque holandês não gosta de morro. A Holanda é um prato totalmente plana, totalmente. Então, para Nassau e para os holandeses, a região do Recife, alagadiça, cheia de canaizinhos e tudo, era o ideal. Foi o mel deles. E Olinda, o que é que eles fizeram? Tocaram fogo e depois começaram a tirar as pedras. Muitas das pedras que existiam lá de arenito vieram para o Recife para fazer o Palácio das Torres, o Palácio de Friburgo, aliás, o das Torres e Friburgo é a mesma coisa, Palácio da Boa Vista e as outras obras que tinham lá. Então, aí você vê a ruína na época holandesa. É um quadro de Frans Post, da casa que era lá de... Agora, Frans Post, já no fim da vida, o 4º último
época dele, ele já estava, acho, meio esquecido, muito repetitivo, ele misturava tudo. E, Regina, passe, por favor. Veja aí, ó. Isso é uma vista de Olinda. E olha aqui a casa. Ela aqui. É uma vista de Olinda, isso aqui. Tem-se o Recife lá longe. Pronto, aqui, olha Olinda. Pronto, a parte mais alta de Olinda é isso aqui. Agora vocês veem o istmo de Olinda, que era bem estreitinho, os soldados marchando. E aqui vocês veem o Forte do Brum e o Forte de São Jorge, que era no estilo... Parecia uma Bastilha, bem pequenininho, parecia a Bastilha. É o de São Jorge, que foi arrasado e dizem, nunca foi provado, que em cima dele construíram a igreja de Nossa Senhora do Pilar, que hoje está restaurada, é uma igrejinha muito interessante, século XVI. E para cá é o Porto. Para cá é o Porto, exatamente o Porto. Povo. Essa parte de cá é que Nassau aproveitou para fazer a cidade Maurícia. Pode passar. Pronto, isso aqui é um jornal que o Instituto Arqueológico tem um original. É um jornal escrito em holandês e francês arcaico. É a Tomada de Pernambuco, foi editado em 1681 pelo general Frederic Lonck. Nós temos, inclusive, uma medalha comemorativa da Tomada de Pernambuco por Lonck. E esse é o tal jornal. E é grande, é uma peça grande, rara, importante. Passe, Regina. Pronto, um detalhe do jornal. Vende-se Olinda. Está aqui, Olinda. Era alta. Isso aqui é a parte toda alagada do Varadouro, porque toda a mercadoria descia no porto, onde tinha o povo do Recife, e vinha de canoa para cá, até aqui, o Varadouro das Galeotas, que era aqui, para poder vir para a cidade. Ela tinha uma pequena cercadura aqui, muralha, para proteger, talvez, não sei. E vocês estão vendo aqui os detalhes da parte central desse jornal. Pode passar, gente. Um detalhe da Vila de Olinda, de Pernambuco, veja, está vendo aí, ó. São antigos. Franz Post, de novo. Aqui que parece a casa. Essa aqui. Franz Post. Mas aí já é da última fase dele. Já está misturado. A Vila de Olinda, de Pernambuco. Pronto. Vocês veem aí o desenho dela. E aqui, pronto. Este é o mais antigo desenho que tem de século XVI. É de Albernaz, é de 1585. Albernaz. Esse é o colorido. São bonitos, as pranchas são bonitas. Eu não me lembro se lá no Instituto Arqueológico tem. Olha Olinda aqui. Estão vendo Olinda. E aqui é o Varadouro, onde parava as galeotas. Olha a galeota, olha outra aqui. Trazendo tudo que vinha. Pronto, este é o povo, o porto. O navio entrava aqui na barra, essa é a barra, entrava aqui, parava no poço, e se chamava poço, que era fundo, e desembarcava. Tudinho aqui. Aqui tinha os armazéns. Tanto é que quando os holandeses chegaram, os armazéns estavam abarrotados de açúcar aqui. Bom, pode passar aí. É outro detalhe de um mapa de Albernaz. Pronto, onde terminava Pernambuco? Este é o Rio de Santa Cruz, em volta da ilha de Itamaracá. Pernambuco terminava aqui. Esse é o Rio Igaraçu, olha. E olha a vila de Igaraçu, São Cosme e Damião. Vila de São Cosme e Damião, é essa aqui. Dali ele veio para cá, para Olinda. E aqui eu acho que é o Cabo Santo Agostinho já. Mas esse é de Albernaz também, século XVI. Paciente. Outro mapa, acho que é holandês esse. Olha, a Olinda está aqui meio apagadinha. Pronto. Olha ela aqui. Os mangues
tudo isso são mangues. Eram mangues, e aqui é o porto. E já Nassau tinha chegado e já tinha feito o Palácio Astorga. Olha ele aqui, o Forte Ernesto. Forte Ernesto é onde hoje está o convento de São Francisco. E aqui é o Palácio das Torres, que era um pirata que teve por aqui, passou um mês no Recife, em 1710, por aí, que disse que era o edifício mais bonito que havia nas Américas. Que era imponente. Você imagina que tinha 5 andares de altura, 2 torres com 5 andares, e mais o prédio principal. Fora os jardins que tinham atrás, que Nassau tinha onça, jovavirica, tinha o que for, pavão, bicho muito por aqui, tinha um zoológico aqui atrás. E lá atrás, eu não sei se aqui é o Forte de Altenar, dentro d'água. E este, eu não sei se é a Casa da Boa Vista, que é a casa onde hoje está o Convento do Carmo, que foi doado em 1687, por aí, 685, 87, foi doado aos frates carmelitas. Eles, no início, aproveitaram o palácio, a Casa da Boa Vista, o palácio, e depois fizeram as construções de forma que hoje, quem quiser ver a parte central do Palácio da Boa Vista, está lá. É só ir no claustro do Carmo, que olha para cima e vê os 3 pavimentos da parte central, aqui. Passe, Regina. Outro mapa de Albernaz, Vila de Olinda, olha ela aqui, pequenininha. Pronto. Tá? Isso aqui era um varadouro. E esta é a última foto, já é de 1835, é um desenho que vocês podem ver aqui perfeitamente a Sé, e aqui é a casa, o sobrado velho, como chamavam, de Duarte Coelho. E aqui é a Sé. Essa daqui eu acho que é o Mosteiro de São Bento, por aqui. E olha os armazéns. Quer dizer, os armazéns que existiam justamente porque as canoas iam de lá do porto e iam até o varadouro das galeotas. Então, aqui é o armazém. Pronto. Não tenho mais nada. Eu acho que tudo que eu tinha que falar, falei. Agora, eu queria sempre exaltar a figura de Dona Brits. Exaltar exatamente, porque foi, sem dúvida, a primeira mulher nas Américas empoderada e governando a região imensa, como era do Piauí, Ceará, até o Rio São Francisco, Alagoas incluído. Pronto. E também todo a hoje região de Barreiras, na Bahia, tudo aquilo era Pernambuco. Aliás, por uma coincidência, quando o povo vai lá e diz, não, isso aqui é Pernambuco, não é de baiano, não. Baiano não liga muito para isso, não. Dizem sempre lá. Eu confirmo. Pronto. Muito obrigado pela paciência que vocês tiveram de ouvir. Foi ótimo, Reinaldo. Tem várias perguntas. O Alfredo Cabral de Melo Azevedo quer te parabenizar e perguntar se o Duarte Coelho tivesse ficado em Pernambuco e Dona Brides não tivesse participado na gestão da capitania, se teria havido alguma mudança efetiva na administração. Não, eu creio que não, porque ela apenas continuou a obra do marido. Ela talvez não tivesse a capacidade, ela é uma moça de sociedade culta, sabia ler, escrever, coisa rara na época, e ela apenas seguiu os ditames do marido. Acredito que sim. Regina está perguntando se ela era bonita. Olha, não existe. Apareceu outro dia no site por aqui, apareceu um retrato dela, dizendo que era Dona Maria. Não, absolutamente não existe retrato nem dela, nem de retrato, nem de Duarte Coelho, entendeu? Existe o brasão, mas o brasão, aliás, não foi nem concedido a Duarte, foi ao filho, Jorge. Eu acho que foi Jorge de Albuquerque que teve o brasão com as 5 quinas de Portugal e tudo.
Mas não existe retrato nenhum dos dois, porque retrato é uma coisa rara na época. Geralmente não existia praticamente a tinta a óleo, se fazia tudo em têmpera. E talvez fosse difícil de arrumar têmpera aqui para fazer um retrato dela. É difícil mesmo, não existe. E quem disser que existe, coitado, está se enganando. Regina também está perguntando se você falou de 2 filhos homens e ela teve uma menina, o que aconteceu com a Inês, filha? Inês, ao que dizem era lourada. Teve Inês, a caçula. E o que houve com ela, com a Inês? Ela casou, eu acho que foi o Cristóvão Alexandre de Moura. Ganhou Sés Marias e pronto. E a descendência dela está por aqui. Ah. Peraí, alguém perguntou aqui como ficou a sucessão da capitania de Pernambuco após a morte de Dona Brits e dos filhos. Complicada, pelo seguinte. Esse que andava de muleta casou 2 vezes e teve uma filha. E o resultado era Dona Margarida Maria de Portugal e Castro, que casou com o Conde de Vimioso. Não tiveram filhos. O Conde de Vimioso tinha, quando solteiro, teve 2 filhos. Acho que não era Alexandre. E aí ela tomou as 2 crianças do marido como filhos, adotou como filhos. E, ao morrer, deixou a capitania para o mais velho deles. Entendeu? Deixou a capitania para o mais velho. E aí foi quando acabou a Guerra Holandesa, Dom João IV achou que era já propriedade, porque tinha, de certa maneira, contribuído para reaver aquelas terras, e achou que poderia, que era deles. E houve um processo que durou até 1616, quando acho que é Alexandre, filho do Conde de Vimioso, recebeu não sei quantos mil, a moeda portuguesa da época, e mais o título de Marquês, acho que de Lumiares. Pronto, e Conde da Ilha do Príncipe, por aí. Aí foi quando ele recebeu isso para poder assinar a entrega da capitania, mas isso em 1616. Já depois da morte de Dona Margarida de Portugal e Castro, a última descendente de Eduardo Coelho e de Dona Brits. Uma pessoa anônima, que não botou nome, está perguntando qual a relação entre Brits Mendes de Vasconcelos e Brits de Albuquerque. Olha, Brits Mendes de Vasconcelos, se a memória não me falha, casou com Arnaldo de Holanda. O Agostinho de Holanda, eu já vi. É descendente da Branca Dias, né? A Brits Mendes de Vasconcelos. Não. A Brits Mendes de Vasconcelos, há uma corrente atual que diz que a mãe dela morreu queimada na fogueira, que era judia. Bom, e que ela veio para cá, menina. Aliás, Borges da Fonseca diz que, ao que diz, ela viveu 100 anos, mais de 100 anos. Porque o nosso grande genealogista é Antônio José Vitoriano Borges da Fonseca, e um pouco também o outro que escreveu sobre as famílias que procedem dos Caramurus, na Bahia, e Albuquerque e Cavalcante, em Pernambuco. Eu acho que foi feito Salvador, qualquer coisa assim. Enfim, Brits Mendes Vasconcelos veio menina para cá, provavelmente entregue pela rainha, para que ela fosse educada aqui. E aqui ela dizem que era filha do camareiro de Dom João III. Isso é o que dizem. E ela foi educada aqui e aqui casou com acho que Arnaldo de Holanda. Arnaldo de Holanda, que era um dos representantes do Fugger, aqui. Pronto, junto com Sibaldo e o outro, e Cristóvão Lins. Mas talvez convivia, porque é um mundo pequeno, a sociedade era pequeníssima. Talvez convivesse, evidentemente. O Alfredo está perguntando sobre o processo do advogado Pegas. Esse eu não sei, desconheço.
Alfredo, se você quiser colocar mais informações no chat. E a Leila está perguntando se podiam ter derrubado a casa, né, que era um patrimônio histórico. Mas naquela época não havia lei para isso, não. Esse é que é o problema. O homem era filho de pai sueco e mãe dinamarquesa. Ele apenas nasceu no Brasil, mas ele não tinha nenhum amor a Olinda. Ele mandou derrubar o Sobrado Velho, ele mandou derrubar a segunda igreja de Olinda, era a igreja de São Pedro Marte, onde tem a Ribeira. Na Ribeira tem um largozinho. Há anos atrás, teve um prefeito doido, era um militar, que queria passar trator e construir não sei o que lá. Aí os arquitetos foram para lá, acamparam lá, não deixaram de jeito nenhum, e hoje prospectaram os alicerces da igreja de São Pedro Marte, estão prospectados, e tem uma espécie de um jardim lá. Pronto. Mas mandou derrubar, e tinha uma igreja antiquíssima, na estrada, antiga estrada que ia do Recife para Olinda, não se ia, raramente se ia pelo braço, vamos dizer, o istmo, pelo causa do areal. Era um areal tremendo e perigoso de se passar. Mas a estrada é a antiga estrada dos mazombos, quer dizer, do mazombo, porque os nobres de Olinda eram chamados de mazombo. E tinha uma estrada mesmo ali, chamado num bairro que hoje se chama Duarte Coelho, tinha uma igreja antiquíssima. Ele também mandou derrubar e fizeram uma modernosa no lugar. Pintou miséria. É assim. Mandou derrubar outra, a igreja de Maranguape. Era uma igreja bonita, ainda hoje que é ruínas, faz pena. Deviam reconstituir só as ruínas. Mandou derrubar também. Aí alegaram, um doido tocou fogo. Tocou fogo na igreja, tocou fogo coisa nenhuma. O problema é que tinha cá em Paulista, tinham feito uma capela. A capela dedicada a Santa Elizabeth Regina. Mas Paulista não era freguesia. A freguesia era de Nossa Senhora de Maranguape, distante um pouco de lá. Aí precisava que mudasse para cá, para fizer esse mexido. É isso mesmo, infelizmente. O Alfredo está informando que a decisão sobre a concessão dos títulos citados por Reinaldo, o advogado do processo foi o Dr. Pegas. Ele está informando isso sobre a descendência da capitania. Não é isso, Alfredo? Charles, tem alguma pergunta aí no chat? Não. No chat. Tem uma aqui, olha. A primeira exportação de açúcar aconteceu antes ou depois do Jerônimo de Albuquerque? Bem antes. Em 1526, nos livros da Alfândega de Lisboa, chega açúcar de Pernambuco, que saiu de onde Cristóvão Jacques, em 1516, havia fundado a feitoria. O sítio dos Marcos, que, aliás, há uma grande diferença, porque provavelmente Cristóvão Jacques chantou o Marco. E Duarte Coelho, quando chegou, também chantou outro. Aí se dizer sítio dos Marcos, mas só se encontra um. Só encontrou-se um que está hoje, é tombado pelo IFAM, está hoje na portaria do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano, logo na frente. Aquele, deve ter uns quase 4 metros de altura, é alto. Agora, a grande diferença, que era a briga dos antigos lá do Instituto, afinal, nós vamos fazer para o ano 160 anos, é que D. João III foi o primeiro rei de Portugal a usar uma coroa, vamos dizer, fechada, com aqueles arções fechados. A coroa anterior, a de Dom Manuel, é principesca, porque o próprio Dom Manuel não foi feito para ser rei. Foi rei por acaso, que morreu o primo, era uma coroa aberta. E a coroa que tem lá no marco é uma coroa aberta. É a prova de que realmente ela é anterior a 1521. Porque em 1521
D. João III morre, D. Manuel, e ascende D. João III. Então, é a prova cabal, mas a essa altura está, inclusive, tombado como sendo o marco divisório da capitania de Pernambuco e Itamaracá. Eu não aceito. Eu penso feito a turma velha do Instituto. É o de Gonçalo Coelho. A Ercijane está perguntando qual era a reação masculina na época em vista da atuação de Dona Brits. A Ercijane é do Instituto Histórico, acho que de Alagoas. Não, Ercijane, de Goiânia. Né? A Goiânia, IHAGGO. Goiânia, Olha, não havia reação, todo mundo respeitava a dona Brits por ser uma pessoa, é aquela história, ela tinha simplicidade e a lhaneza dos bem-nascidos, essa que é a verdade. Aí ela tratava todo mundo muito bem, então ninguém contestava ela, não. Depois nas costas dela, ela tinha um irmão, que era um cão de brabo, o Gerão de Albuquerque. Então, não houve, todo mundo aceitava ela, Dona Brits, como respeitável matrona. Não existe na história nada que contraponha. Maria Lúcia, quer testar seu som agora? Eu acho que você está com som. Nária, está me Tá, escutando? então, pode fazer sua pergunta ao vivo e depois eu passo a palavra para você fechar. Reinaldo, foi uma pena que eu não pude te apresentar, mas como você viu, eu estava no outro computador que o mouse pifou e eu não consegui deixar de ficar muda. Bom, o que eu queria saber é qual foi o ato mais importante da administração de Dona Brits que ela fez. Bom, ela teve vários, e uns, por exemplo, ela assinava as Sesmarias. Isso era importantíssimo, porque só quem tinha o direito de assinar a concessão de Sesmaria era o donatário, e ela assinava por procuração do marido e depois do filho, porque é preciso ver que os filhos, um era de 1537 e outro de 39, então, quando o marido morreu, ainda era pequeno, e eles continuaram lá em Portugal se educando, ainda eram jovens. E ela continuou aqui, a capitania não podia parar. Então, toda a concessão de terra era assinada por ela. Agora, acho que eu citei aqui, são as encontráveis, deve haver muito mais, deveria ter havido muito mais. Na realidade, essas estão no arquivo do Mosteiro de São Bento, em Olinda, porque, posteriormente, essas terras pertenceram aos beneditinos. Então, eles tinham de ter a sequência das terras, de quem tinha sido, como havia sido adquirido, isso mesmo. Eu acho que uma das grandes coisas dela foi ter sido distribuído Sesmarias, tendo o poder de distribuir, que só o donatário tinha. Porque isso ajuda a desenvolver a economia, né, na época. É lógico. Lembro a você, Maria Lúcia, que montar o engenho era preciso muito cabedal, porque existiam os cobres, os bronzes, tudo isso tinha que vir de fora, de Portugal. É por isso que, quando chegou a guerra holandesa, muitos senhores de engenho daqui que fugiram enterravam eu estou esquecido, onde se colocava o mel, enterrava tudo, enterrava os bronzes, para ninguém achar, contanto que não perdesse depois, para que os holandeses não derretessem, porque era muito dinheiro mesmo. É por isso que o Fugger, que era o maior banqueiro da Europa na época, era aliás, tem a casa deles na Bélgica, é uma coisa linda, toda gótica, muito bonita. Os Fugger eram riquíssimos e financiavam aqui a produção do açúcar. Pronto.
Reinaldo, a Margarida, presidente do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco, está mandando Pernambucano, os bonita, cumprimentos. Pernambucano. É, pernambucano. Então, acho que de perguntas já respondemos todas. Maria Lúcia, fechamento fica com você. E a de Margarida? Margarida não tinha pergunta? Não, ela está só mandando os cumprimentos para Obrigado. você e para a diretoria do CBG. E parabéns pela palestra. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença do Reinaldo Carneiro Leão, que é uma expertise em história pernambucana, porque é muito apaixonado pelas suas raízes históricas e genealógicas, né? E o CBG te agradece muito por você ter disponibilizado essa palestra para a gente. E eu vou lhe pedir uma coisa, talvez você ache engraçado. Como você tem um notório saber, eu acho que você deveria tentar ou escrever sobre isso, ou então gravar vídeos para as próximas gerações poderem participar dessa tua cultura incrível, entendeu? Isso me cobram demais, viu, Maria Lúcia? Lá no Instituto Arqueológico me cobram demais. Demais mesmo. Tenta ver se os mais jovens te ajudam e você grava, porque eu acho que isso é importante. Você já fez tanto pela história do teu estado, né? Você tem que também deixar isso, porque está tudo na tua cabecinha, na tua memória, né? Você tem que, talvez, conseguir com o pessoal mais jovem de gravar para não se perder isso. É verdade. Obrigado pelo conselho. Eu agradeço demais, Maria Lúcia. E tem mais uma coisa, eu já prometi a Leila e a Regina também. Há uma figura aqui no século XIX, porque, engraçado, as senhoras de engenho daqui tinham muito daquela cultura mourisca. Por exemplo, eu ainda alcancei, quando rapazinho, chegava na porta de uma casa, as mulheres corriam todas para dentro. Ninguém aparecia. Era assim, tudo se escondia. Quer dizer, é um negócio assim terrível. E houve uma senhora aqui em Pernambuco, que foi, o pai era genovês, a mãe de Goiânia, ela foi educada na Europa, e tem ali tem registro de viagens dela a Gênova, de onde o pai era, que era médico. E ela tinha um salão literário. Agora, imaginem umas senhoras de engenho que viviam para fazer bolo e fofocar, e a outra recebia Boulanger, que era o rei d'armas da Casa Imperial, Gonçalves Dias, o Barão, o Barão de Camaracá, que é Maciel Monteiro. Ela recebia às quintas-feiras para piano, tocava piano e batia papo, essas coisas. Ela era assim. Ela era odiada pela alta sociedade de Pernambuco da época. Odiada por isso. Porque belíssima, riquíssima, aí ninguém aceitava. E era, vamos dizer, quase uma parvenu. Não era da tradicional família, não era, de jeito nenhum. Mas ainda vou fazer outra palestra sobre ela. Tem que fazer mesmo, fica o desafio. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua presença e a de todos que participaram aqui da palestra. Tá? Eu que agradeço. Charles, quer falar alguma coisa? Pessoal, então, obrigada, boa noite. Vejo todos vocês na próxima quarta, às 18 horas. O Roberto Guião vai falar para a gente sobre fazendeiras do Vale do Café. Até quarta-feira que vem. Até logo, Juliana. Muito obrigado pela atenção. Tchau.